Oi, eu sou o Fábio. E eu sou a Larissa. E esse é o Coisas de TV, canal que está interrompendo seu descanso de fim de ano para se sacrificar por vocês. Pois é, a gente ainda não tava em descanso de fim de ano, né? Mas a gente teve que interromper. Eu tô aumentando o drama, O nosso trabalho, que a gente podia estar fazendo outra coisa, eu podia simplesmente estar, sei lá, falando sobre a Globo ter lançado um canal que vai passar só Malhação, mas não, eu estou aqui pra falar. Grande notícia. Inclusive deve ter depois um videozinho falando sobre isso. Mas a gente tá aqui, teve que parar 1h30 do meu dia para ver o documentário de quem? De Lu. Documentário de Luísa Sonza. Depois do doc da Ju, o doc da Chu, hoje é o dia do doc da Lu, que lançou o documentário Se Eu Fosse Luísa Sonza na Netflix, em que Luísa Sonza, que apareceu até mais do que eu gostaria no noticiário televisivo desse ano 2023, e assim, é uma produção nacional, tá na plataforma de streaming, a gente pode acabar tendo que assistir pra fazer conteúdo pra vocês. Então hoje, sinto muito, gente, nós vamos ter que falar sobre Luísa Sonza. Mais uma vez, a gente espera que pela última vez, pelo menos nesse ano, seja a última vez que a gente fale sobre essa garota, mas a gente vai ter que falar aqui, porque enfim, é um doc que teve uma certa repercussão quando se falou que ele ia ser lançado, e a gente achou que as pessoas iam esquecer, mas no momento em que lançou, tá tendo uma certa repercussão agora também, depois que lançou, então a gente vai fazer o quê? A gente vai surfar nessa onda. Ao invés da gente construir uma argumentação para chegar numa conclusão, eu já queria falar aqui que eu acho que esse documentário é um daqueles piores tipos de documentário possível, que é aquele que parece extra de DVD de show. Parece que eu comprei um DVD de show da Luísa Sonza e lá nos extras tem lá os bastidores. Sim, eu acho que é aquele documentário que é realmente o pior tipo de documentário, que é o documentário que tem muita influência do famoso em questão, se não toda a influência do famoso em questão. É quase um informe publicitário, né? É quase um direito de resposta, uma coisa assim, tipo, você não tem nada, absolutamente nada, e nem ninguém falando mal de Luísa Sonza durante essa 1h30. Tipo, é só um monte de puxa-saco, com todo respeito aos amigos de Luísa, mas assim, é só um monte de gente que tá puxando o saco dela e falando o quanto ela é incrível. Não tem um contraponto, não tem uma pessoa que ela tratou mal, não tem um dia que ela foi escrota, não tem... Acho que, olha, eu jamais achei que eu ia dizer isso, mas até o da Anitta, tá? Que é a Anitta, tem aquela cena em que ela aparece gritando com os funcionários, que depois viralizou, tal, né? Que é usado até hoje, de vez em quando aparece um tweet aí, usando aquele trechinho de 10 segundos dela xingando um funcionário. Mas assim, até a Anitta, que talvez seja a pessoa que eu conheço, do show business, assim, que mais segura a própria imagem, que tem uma ideia, né, pra você ter uma ideia, assim, tipo, quer dizer, que tem uma performance muito grande, ela aparece aquela parte ali em que talvez não tenha caído muito bem. Nesse doc da Luísa, nada, absolutamente nada. Pra você que não assistiu, o doc da Luísa é dividido em 3 episódios. O primeiro chamado O Mundo é um Moinho, o segundo Eu Sou Minha Maior Hater e o terceiro Escândalo Íntimo. E aí a gente vai acompanhar o crescimento dela. O primeiro episódio foca mais na origem dela, no começo do casamento dela com o Whindersson, o final desse casamento. E aí no segundo e terceiro episódio a gente acompanha o lançamento do Doce 22 e do lançamento do Escândalo Íntimo, que foi seu último álbum, que bateu recordes no Spotify, embora se você soltar a Luísa Sonza no centro de São Paulo, ninguém vai identificar ela como uma famosa. E aí eu acho que a ideia era mostrar essa coisa meio escândalo íntimo, essa coisa da vida íntima de Luísa Sonza. Você acha que ela conseguiu fazer isso, Larissa, nesses episódios? Cara, eu acho que, na verdade, o que ela tentou fazer foi se defender de todas as polêmicas nas quais ela se enfiou nos últimos 5 anos, talvez mais. A gente sabe que a Luísa sofreu bastante, e nesse caso aí até vou dizer sofreu sim, porque eu acho que as pessoas na internet, elas passam do ponto, né? Tipo, desde um fandom de novela, que a gente vê agora, passou do ponto aí esses dias atrás, com o negócio do Melhores do Ano, que é tipo absurdo, mas elas passam do ponto. E a Luísa sofreu bastante com a separação do Whindersson, porque ela foi acusada de ter traído ele.
E, enfim, as pessoas ameaçaram ela de morte porque ela traiu um cara que elas gostavam na internet. Supostamente traiu, porque depois a história foi até bastante mudada. O Whindersson disse que ninguém traiu ninguém, que foi ele que pediu a separação. Então ali, quer dizer, foi feito todo um trabalho para que o próprio Whindersson Nunes aparecesse naquele documentário falando que não, que a separação também partiu dele, que eles já estavam numa situação complicada e que ele pediu a separação porque ele também estava com problema com drogas e mil coisas. E aí tudo isso, ela vai tentando se defender o tempo inteiro, né? Tipo, dessa polêmica, depois do negócio do Vitão, depois mostrando que ela é, na verdade, uma grande artista, né? Que tem uma carreira belíssima lá fora. E saindo pela tangente das grandes polêmicas que cercaram a vida dela nos últimos anos aí, nos mais recentes, que é a acusação e o processo que ela perdeu de injúria racial, e também o lance lá com o Chico Moedas, né? Que, na verdade, ela passa muito por cima, né, assim, do escândalo íntimo. Tem um episódio inteiro chamado Escândalo Íntimo, em que ela finge que, na verdade, essa história toda nem aconteceu, né? Claro que acho que na época que foi gravado, tava mais ou menos, mas enfim. Eu acho que a gente vê mais ela curtindo os Estados Unidos, andando de montanha-russa, do que mostrando realmente a coisa do relacionamento dela. Eu senti assistindo o documentário do Gil na Flórida, sabe? E aí ele tava lá passeando pelos lugares, só que sem o carisma do Gil do Vigor, o que deixou um pouco triste. E você citou muito bem a respeito dos ex dela, que o Whindersson me surpreendeu que ele participou dando depoimento nesse documentário. Inclusive, ouso dizer que o Whindersson foi a parte mais interessante do primeiro episódio. Eu fiquei curioso até para acompanhar um documentário de Whindersson. Porque ele é aquele melhor tipo de pessoa que é que ele entrega tudo. Ele não tem receio de falar que ele tem problema com drogas, que ele passou por situações terríveis, que ele passou por uma depressão e etc. Ele não tem dedos pra falar dele mesmo. Então deve ser uma pessoa que tem uma história legal de acompanhar, ao contrário de Luísa. E aí também me chamou a atenção que ele foi o único ex que topou participar desse documentário, né? O senhor Vitão não deu as caras lá também. Chico Moedas muito menos, mas eu acho que nem ela gostaria, né? Sim, eu acho que, na verdade, eu acho que o que me incomoda no documentário da Luísa e o que me incomoda no documentário de vários famosos, assim, é que eu acho que a fama te dá um senso de autoimportância que é uma coisa muito assustadora, assim. Eu não sei... Primeiro, eu não sei se o que faz você, enquanto pessoa que ainda tem uma carreira, querer lançar um documentário sobre si próprio. Isso eu já acho, assim, uma coisa completamente fora do... Eu acho muito mais legal, de repente, o que a Angélica fez, que é celebrar a própria carreira fazendo um programa em que ela fala de algumas coisas da carreira dela, mas traz outras pessoas, e não é, tipo, uma celebração à Angélica, sabe? É uma coisa assim, eu vou falar das coisas que eu fiz, porque eu tenho, e no caso da Angélica, sim, aí, muitos anos de carreira, mas né? Gigantesca, desde criança, conhece muita gente e tal. E aí eu acho que sim, legal fazer uma celebração, mas nem ela tem essa coisa de tipo, vou celebrar a Angélica, vou falar tudo que eu fiz, vou colocar gente pra falar bem de mim, sabe? Ela chamou as pessoas lá pra falar inclusive as pessoas nem falam tão bem dela às vezes, e ela fala de coisas da vida dela e tal. E eu acho que ali na Luísa, não, né, é essa história que me irrita muito em muitos artistas, e nem só artistas, às vezes gente com uma fama desse tamanico, a partir do momento que fica famoso, se cria um senso de autoimportância, tipo, as pessoas querem ouvir o que eu tenho pra falar, as pessoas querem que eu me pronuncie, as pessoas querem que eu mostre o meu processo artístico e que eu me posicione, e as pessoas estão pedindo muito para que eu fale sobre esse assunto. Tipo, não, gente, se você ficasse quieto e não fizesse esse documentário de 1h30, ninguém ia sentir a menor diferença. E eu acho que é isso, assim, uma externa performance de uma coisa ali, de uma imagem que ela quer mostrar. Ah, nossa, como eu sofro, como é difícil ser famosa, como eu sou a minha maior hater. E umas cenas que eu fiquei muito desconfortável, inclusive, que é umas cenas dela chorando no chão, assim, sabe? Sim. Tomando 10 gotas de Rivotril, tipo, gente. Gente. É uma espetacularização quase do medicamento da Japreta, porque tem um momento que pergunta lá quantas gotas você toma, ela, não sei o que, escapa da resposta.
Mas eu acho isso curioso da câmera estar em todo lugar, porque te dá um ar de que aquilo não é necessariamente muito natural, sabe? Quando eu vejo a Luísa Sonza lá, deitada lá no chão, chorando lá, falando com a mãe, mas tem uma câmera ali mostrando, a gente... Sabe, eu não acredito nisso que, esquece da câmera. Tem a cena lá do produtor dela fazendo um chazinho em sua própria casa e tem a câmera lá enquadrando ele como se fosse um personagem de novela das 9. Eu não consigo ver naturalidade nisso. Sabe, tudo aquilo me passa muita coisa do... Não do armado, eu não posso falar que é armado, mas... Sim, é uma mas está é encenado. Que estão vendo ela, né? Sim, é uma performance, né? Uma eterna performance, assim. E eu acho muito desconfortável você ver as pessoas nesses moldes, assim. Você fica pensando onde que tá o humano nela, porque ela tenta o tempo inteiro parecer uma pessoa extremamente vulnerável, e até com essa história aí da tarja preta, dela ter perdido a voz e tal, né? 20 dias lá sem falar, e mais um monte de coisa, e umas partes que ela parece, meu Deus, como é que as pessoas vão me ver, eu estou feia, a minha... E ao mesmo tempo, você tem a primeira cena do documentário, que é ela sendo filmada e perguntando, eu tô bonita? Como é que eu tô aparecendo na câmera? Posso ver o meu retorno? Mostra o retorno pra ela. Tipo assim, ela está reclamando o tempo inteiro, saiu uma crítica no Estadão falando disso, né? Ela está reclamando de uma exposição que ela mesma se coloca o tempo inteiro, né? E é isso, assim, ela tá ali nesse documentário tentando se mostrar um outro lado dela, em que ela está controlando todas as variáveis que estão indo no ar. Ela está perguntando se o ângulo dela que ela tá aparecendo tá bom. Então, assim, como que você acredita que ela tá se mostrando algo além do que eu, sei lá, nunca tenha visto, ou que ela não tá mostrando pra mim só o que ela quer mostrar, sabe? O quão diferente é Luísa Sonza perguntando se ela tá bonita, do Rodrigo Faro perguntando da audiência da morte do Gugu. E aí também, no documentário, acho que a gente tem que trazer esse assunto, porque eu vi a Larissa debatendo isso no Twitter, eu queria trazer aqui, que é a questão de a composição artística de Luísa Sonza. Mostra o processo criativo de Luísa Sonza, e ela faz questão que a gente veja isso, praticamente ela obriga a gente a ver como ela é realmente artista. E aí tem a questão da referência, porque eu acho que Luísa Sonza é uma que sempre tá falando de referência, ela joga umas referências nas coisas dela, ela compartilha, gente, olha, essa aqui é a minha referência, porque talvez o público dela não consiga ter entendido essas referências. E assim, assim como você comentou, eu fiquei muito incomodado com isso, porque eu sinto que pra ela é a referência pela referência. Não tem exatamente uma referência. Um trabalho, né? Quando o nome do primeiro episódio, chamado O Mundo é um Moinho lá, é uma referência à música, mas é a referência da referência. Aquilo não acrescenta em nada naquilo. É o que se chama de pastiche, né? Aquela coisa, você tá botando ali só por estar ali e é isso. Você comentou ainda da entrevista da Clarice Lispector, né? Sim, tem uma parte lá que a Luísa, eu acho que ela usa num clipe, uma referência a Clarice Lispector. Há uma entrevista, vamos falar bem a verdade, muito famosa da Clarice Lispector, que provavelmente você já viu, que é uma entrevista dela na Cultura, que viralizou uma época quando eu estava na faculdade, quando alguns vídeos nada a ver viralizavam no YouTube, porque a Clarice Lispector ela já no fim da vida, e ela muito depressiva, eu acho, assim, muito melancólica, vamos colocar. E aí ela fala umas coisas meio assim, eu falo de meu túmulo, eu estou cansada, eu estou triste porque eu estou cansada, e ela tá fumando um cigarro, assim. E é uma entrevista que virou meio meme porque as pessoas começaram a achar essa entrevista muito engraçada. Enfim, aí a Luísa usa essa referência aí num vídeo, e aí aparece o cara que é o produtor do Rock in Rio, um dos produtores do Rock in Rio, dizendo assim, ela é uma artista maravilhosa, porque assim, eu vi que ela usa, por exemplo, uma referência à entrevista da Clarice Lispector. Isso, que pessoa de 20 anos tem essas referências? Cara, eu assisti essa entrevista, e aqui eu não estou falando que eu sou uma pessoa gênia, entendeu? É simplesmente porque eu assisti a essa entrevista da Clarice Lispector, a gente achava muito engraçada, e até hoje eu uso uns pedaços dessas entrevistas com os meus amigos, porque a gente via muito. Quando eu tava na faculdade, a gente tinha 18 anos, a gente assistiu essa entrevista da Clarice Lispector 20 vezes, porque a gente achava muito engraçado. E a gente usava isso do mesmo jeito que a gente usava o meme da Vanessão. A gente falava, estou muito cansada, hoje falo de meu túmulo, e eu falava, o babado é certo. A mesma coisa, sabe? Tipo assim, é simplesmente um enxerto
de uma frase de uma pessoa. Pra você ter referência, você liga a internet e você tem referência. Isso não significa que você é uma pessoa super inteligente, você simplesmente tem acesso à informação e é uma pessoa alfabetizada. Se os uso de referência é genialidade, os filmes da Marvel é o Cidadão Kane da atualidade, né? Agora, é claro que há momentos em que você usa referências dentro de um contexto, e aí sim, uma coisa muito trabalhada, que tem um conceito e tal. Mas ainda assim, eu acho que tem uma supervalorização da referência, né? E aí a pessoa se sente muito esperta, porque, nossa, ela catou referência. Agora, catar referência, meu amor, desculpa, qualquer pessoa pega, sabe? Não tem nada de genial. Não estou dizendo que ela é uma péssima artista, nem nada disso. Mas, sabe, é uma também, ela faz muita questão de, eu usei a Rita Lee, eu falei com a Rita Lee pra ela liberar o pedaço de lança-perfume, sabe, assim, eu ouço coisas, que é uma coisa que eu acho natural, quando você é jovem é muito bom, inclusive, que você procure muitas coisas e leia e ouça, porque você tem tempo, né, pra isso, inclusive, mas, assim, você não é melhor do que ninguém, porque você consegue citar a referência da entrevista da Clarice Lispector, sabe, essa é a questão. Outro tópico que eu queria trazer aqui é a respeito da personalidade de Luísa, porque, assim, eu não acompanho a carreira dela, já escutei música, já vi aparecer na televisão, beleza, esse era o meu contato com ela. Aí eu tinha uma impressão, vendo assim de fora, que ela era uma pessoa que era muito preocupada com o que falavam dela. E aí fui ver o documentário pra ver se eu descobri uma nova Luísa Sonza, alguma coisa assim, e aí eu descobri que é uma pessoa que é ainda mais preocupada com o que os outros falam dela. Tem alguns momentos lá no documentário que eu falei, gente, se ela sentar numa terapia, sabe, passar num psicólogo, num psiquiatra, essas coisas, vai resolver metade dos problemas dela. Tem um momento que ela vai até não sei, ela guarda um troféu que o F5 deu em 2020 pra separação que mais causou no ano. E ela revoltada. Olha, me deram esse negócio aqui, esses são os vídeos, não sei o que. Amiga, por que você guarda isso? Sabe, primeiro já achei meio indelicado o fato de terem mandado isso pra ela, mas tirando isso ter chego até a mão dela e ela guardar isso. Assim, eu entendo super porque eu sou uma pessoa que pratica o ódio recreativo. Às vezes eu quero passar raiva de verdade e eu vejo uma timeline de uma pessoa que eu não gosto, eu vou ver um filme que me irrita, esse tipo de coisa. É uma coisa controlada, mas parece que a Luísa Sonza, ela está imersa nesse ódio recreativo, ela quer se cercar dos piores estímulos que poderiam ter ao redor dela. Você vê o quanto aparece de tweets xingando ela no decorrer do documentário. Ou então mostrando pessoas falando dela em programas super gabaritados, como, sei lá, um programa de fofoca no canal da Jovem Pan. Pra que você se expõe a isso, sabe? Tipo assim, tem uma parte lá que é o Carlinhos Maia comentando a vida dela. O que te importa o que o Carlinhos Maia acha de você? Por que você se importa com a opinião dessas pessoas? Pessoas que não usam nem o nome, nem a foto delas em redes sociais. Claro, acho justa preocupação, como no caso de ela ter recebido ameaças de morte e tudo mais, que é uma coisa terrível, como você mesmo falou, ainda relembrando o caso do Amaury, que foi recente aqui pra gente. Realmente, mas pra que você se expõe a comentários de pessoas que falam que não gostam do seu trabalho? E é isso, vai ter gente que não gosta do seu trabalho. Óbvio. E é normal. Mas eu acho que isso daí é uma cultura Anitta, sabe? É uma cultura dessas uma coisa que a Anitta inventou, né? A Pedro Álvares Cabral inventou. Mas não, sério, é porque assim, parece que isso gera muito buzz, né? Você fica falando que você é muito odiada, mais cancelada do Twitter e não sei o quê. E eu vejo que elas acabam levando isso pra um lugar completamente maluco, que é o caso, sei lá, da Luísa e a Marina Sena muito hoje em dia, assim. O que me pegou muito, por exemplo... Total. Eu tava no Primavera Sound e eu vi o show da Marina Sena de longe, assim, enquanto eu tava bebendo alguma coisa ali, porque tava muito calor. E aí, uma dada hora, a Marina Sena começa a falar assim, porque as pessoas acham que eu não... Ficam falando por aí que eu não faço mais MPB, e não sei o quê. Olha aqui, eu cantando MPB. E tipo assim, cara, ela tava no Primavera Sound, que é um puta de um festival, com um monte de gente assistindo ela, tipo, num sol horroroso, podia pegar insolação de ficar lá, lotado o show, e ela tava falando pra 5 pessoas de internet que ela tinha lido no Twitter, fakes, sabe, que aquilo incomodava ela mais do que o fato do que ela conseguia olhar
que ela tinha acabado de... Ela tava com um show lotado de gente que tava ali porque, obviamente, gostava dela, né? Assim, então às vezes eu acho que falta pra essas artistas um pouco isso. É tão querer responder o hater que você esquece que tem uma galera ali que tá apoiando o seu trabalho. Tipo, senão você não teria esse monte de... Não é só o ódio que fez com que a Luísa Sonza fosse uma das artistas mais escutadas do Spotify. Muito embora você tenha uma diferença ali, por exemplo, um show que não vende, né, e que estão fazendo todo tipo de promoção versus a artista escutada do Spotify. Mas isso é claro, uma questão de nicho. Assim, você tem fãs, você tem gente que se importa com você, gente que gosta do seu trabalho. Então me parece uma perda de energia tão grande você ficar... e outra, você alimenta essas pessoas, né? Porque se você dá mais atenção pras 20 pessoas que te xingaram, ou que sejam, sei lá, centenas de pessoas que te xingaram, do que pros fãs que estão apoiando o seu trabalho, você acaba criando aquela impressão de que pra chamar a sua atenção é preciso te xingar. E aí, às vezes, você vira até... Porque fã é um bagulho, fandom é um negócio muito esquisito, né? Então, às vezes, pra ter atenção, eles vão começar, inclusive, a usar o comportamento do hater. Porque, ela vai me responder, e se eu ficar elogiando, ela não vai olhar pra mim. Então, assim, é uma cultura tão maluca, né? E eu acho que aí esbarra de por que ela fez esse documentário. Porque ela fez esse documentário para responder os haters. Foi pra isso. Foram 1h30 pra responder hater. Falta a essas cantoras o ensinamento da grande Suzana Vieira, que são 5 ou 6 brasileiros que detestam para 190 milhões de brasileiros que a amam. Ainda sobre a estrutura do documentário, pra você que não quer assistir esse negócio, a gente tem que falar que ele é muito mal montado. A gente brinca que o Bial parece que fez o documentário da Xuxa pra ir contra a Xuxa. Aqui eu tenho quase certeza que a pessoa que montou o documentário da Luísa Sonza não gostava dela. Porque eu acho muito estranho como começa a montar cenas e as coisas começam a se contradizer. O que, sei lá, se fosse numa narrativa normal, a gente pensaria, estão falando que a pessoa não é confiável. Tem uma cena logo no primeiro episódio que o pai dela, ela começa a falar, a Luísa não tinha, ela não brincava junto com as outras crianças, não sei o que. Aí corta pra cena dela brincando de pega-pega, de pular corda, correndo atrás de outras crianças. Aí eu, gente, ou ela brincava com as crianças, de onde saíram essas imagens? Mas eu acho que a própria cena que começa o documentário, que é essa cena dela perguntando se ela tá bem, se ela tá bonita, aí as pessoas, mostra pra ela o retorno, não sei o que e tal, já desfaz toda a história do documentário, que é ela tentando se mostrar uma pessoa que não tá sendo montada, né? E tipo, a primeira cena do documentário é ela preocupada se o ângulo dela tá correto. Tem essas questões, realmente. Eu acho engraçado também um outro momento que mostra como ela conheceu o Whindersson Nunes, que aí ela mostrou que ela gravava vídeos de covers no quarto dela, e aí um dia um vídeo viralizou, porque caiu um raio, ela tomou um susto, o Whindersson foi lá, comentou, e começaram a conversar. E aí aparece um letreiro escrito, não encontramos o vídeo do raio. Aí eu, eita, sim. Como assim? Eles mostraram trechos de Snapchat da querida, e não tinha o vídeo do raio que era fundamental. Ninguém tinha esse vídeo. Esse vídeo existiu, sei lá. É a impressão que então, fica. A impressão que esse vídeo. A impressão que me deu é que, tipo assim, foi uma coisa meio... Acho que eles inventaram essa história, porque a gente nunca achou esse vídeo de raio, tipo... Nunca vi falar disso, não passou a minha timeline. Como uma coisa tão importante pra eles, que foi o começo deles conversarem, eles não guardaram, sabe? É muito estranho isso. Eu não sei lá, se você for fuçar, você consegue achar até o primeiro tweet que o Neymar conversou com a Bruna Marquezine. Ele ainda existe, sim, sabe? Tava lá, tipo, isso foi mostrado 1000 vezes. Eu acho que qualquer história que você começa a conversar com uma pessoa, você vai lembrar, ou pelo menos ter guardado, né? Não sei, um print, não sei. Ou você tem esse registro, né? Eu achei bem... Essa parte também me pegou bastante, assim. Eu falei, esquisito, né? Bastante esquisito. E também tem uma coisa que falaram na crítica do Estadão que eu concordei muito, que é eles botam uns textinhos pra não abordar muito alguns assuntos. E aí, sei lá, alguns trechos que são fundamentais pra entender como o negócio do Chico Moedas, eles só mencionam lá no texto. Ele traiu enquanto a música era em primeiro lugar no Spotify. Tá, vocês não vão desenvolver mais? Não vai ter uma declaração sobre isso? Não é como se o documentário tivesse ter encerrado uma semana antes disso acontecer, dela indo Ana Maria chorando na frente de uma cuca. Não, passaram-se meses. Dava tempo de você inserir um trechinho ali.
Até porque tem trechos que ela colocou depois, né? Então, assim, não faz sentido. Não é uma coisa que, tipo, isso foi gravado realmente meses antes, então ela não pôde se pronunciar sobre isso porque o documentário já estava montado. Até o fim do documentário, que aqui não é spoiler nenhum, é ela falando, talvez a minha felicidade não esteja no amor, e sim amar a si mesmo. Uma parada dessa e uma autoajuda qualquer que tem a ver com o fato daquele relacionamento que criou o disco Escândalo Íntimo já ter terminado de maneira trágica. Então, assim, é uma escolha, né? A questão é a seguinte, tudo que aparece no documentário são escolhas de Luísa Sonza. Então é um produto fabricado, é uma performance. Tipo, não tem nada ali que apareceu, a não ser, eu acho que algumas questões de montagem, talvez, que ela não tenha visto, que tenha sido feito de maneira super espontânea. Assim, tudo que aparece ali é uma narrativa feita para que você acredite que a Luísa Sonza é uma pessoa que é uma grande vítima da fama e que foi muito mal interpretada várias vezes e que agora ela quer contar a história dela do jeito que ela acha que a gente deve entender, né? Então é isso. Sim. E você deve estar se perguntando, e o caso do processo de Luísa Sonza? Nós também guardamos esse assunto para o final, para render mais engajamento aqui, para que você ficasse até o final do vídeo. Então o que a gente vai fazer? Segurar você mais um pouco, porque a gente tem que falar que nós temos um clube de membros aqui no canal. Se você for aí embaixo, tem mais informações sobre nossos planos. Tem o plano Valcir, tem o plano Maneco. Se você fizer parte do plano Maneco, por uma quantia todo mês, você tem acesso aos vídeos com antecedência, você tem stickers para usar nos comentários e também 2 vídeos extras todos os meses, que são maiores, com assuntos que a gente não costuma abordar tanto assim, tem vídeo de react, então vai lá conferir que tem bastante coisa legal, né? Se você se inscreveu hoje no Plano Maneco, você tem acesso a todos os vídeos que a gente já lançou desde o começo do canal, desde quando a gente fazia vídeos de recomendações, até vídeos de react, lives que a gente fez só para os membros. Enfim, tem muito conteúdo lá e aí tem cada vez mais conteúdo. Pro ano que vem vai ter mais novidades, então se inscreve aí, tem live pro fim do ano que a gente tá planejando só com membros, então dá uma olhada lá que a gente promete que vale a pena. Agora acho que podemos falar sobre o assunto, né? Que é o caso do processo. Eu tive a impressão, não sei você, que aquilo foi gravado muito em cima da hora pra botar no documentário. Foi. Porque enquanto o documentário foi todo gravado com câmeras profissionais e etc, esse é a Luísa Sonza botando uma câmera ali na frente dela, a câmera inclusive fica andando, porque ela não tem um apoio pra câmera, e aí ela fala sobre o assunto. E eu achei a história tão mal contada, o que você achou? Eu acho que ele falta... É muito curioso esses artistas, porque assim, é um media training tão extensivo durante tudo, assim, você não tem ideia de quem seja a pessoa de verdade. Aí na hora de lidar com um assunto sério, parece que falta o media training, né? Parece que falta alguém pra falar, filha, fala isso, isso e isso, tenha uma história coerente e tal. Porque eu achei também, assim, o que me pegou, na verdade, é que assim, até que a justificativa dela, se você não for esmiuçar muito, ela como falar, eu errei, ela solta mais ou menos isso, né? Eu errei, aí aquela história toda, que toda pessoa que é acusada de um crime desses usa, porque o racismo estrutural, não sei o que, tal, né? Enfim, aí ela fala que agora ela está tentando ser antirracista e que ela tem uma parte lá de um restaurante que eu entendi bulhufas, que ela abriu um restaurante. Por que ela fez? Ela abriu um restaurante Eu também não entendi. Ela começou a falar que, não sei o que, eu ajudo as pessoas, mas não falo agora. Aí eu tenho um restaurante, não entendi. Enfim. Ela tem um restaurante, gente. Vocês podem comer o prato Escândalo Íntimo lá. Fato é que assim, ela disse, né, que agora está tentando se policiar e que ela entendeu que não é necessário, que não, se você não pode só ser, aquela história, né, aquela frase que todo mundo gosta de usar, que não adianta você tem que ser antirracista e tudo mais, ela falou tudo isso. Agora sim, beleza, se defendeu. Agora, por que ela se defende no documentário? E aí você tem aquele embargo danado da entrevista que ela fez no Fantástico, que ela se recusou a responder sobre esse assunto. E algumas outras vezes ela também não quis falar sobre esse assunto. Aí ali ela tem uma resposta pronta, mas em outros lugares ela não pode responder sobre isso. Assim, será que não era mais fácil, então, você ser coerente e admitir isso em todos os lugares onde você vai e ter essa mesma resposta em todos os lugares? Dizer, sim, eu errei, eu respondi a este processo, eu perdi e agora eu estou tentando me policiar para nunca mais fazer isso e estou
estou tentando me educar, que é uma coisa que todo mundo ama dizer quando é. Juro, fiquei sem entender. Fora também que ela devia estar preparada de saber que indo dar uma entrevista em qualquer lugar, eventualmente podem perguntar isso, e aí ela só falar esse texto. Não tem nada de errado nesse texto dela. O problema é por que ela não fala esse texto. Aí ela fala isso o quê? No documentário que vai ser só assistido só pelos fãs dela, porque a gente tá vendo aqui porque a gente é idiota mesmo, a gente gosta de sofrer. Aí ela fala isso o quê? No canal da drag lá, que é da mesma empresa lá, que inclusive cuida da carreira dela. Por que ela não falou isso de uma forma em lugares mais amplos? Por que teve toda essa questão a respeito do Fantástico? Fora que eu achei a própria história muito mal contada, porque ela falou... ao invés de, sei lá, só falar errei, gente, é isso, e fazer todo aquele texto, não, ela tentou explicar a história ainda, que eu achei que acabou ficando um pouco pior. Ela, eu tava lá no hotel, aí tava cantando, aí tava com sede, eu virei na hora, nem prestei atenção quem era, enfim. Ela contou isso. E aí, uma parte dessa conversa, ela fala, então eu não era nem tão famosa assim, sabe? Nem conhecia direito. Aí eu vi que isso aconteceu em 2018. Aí eu fui pesquisar no Google. Quando ela casou com o Whindersson? 2018. Ela estava casada com o Whindersson. Todo mundo sabia quem ela era. Aparece. Ela mesmo no começo do documentário falou que ela explodiu com isso. Aparece no próprio documentário, 2017, ela sendo pedida em casamento pelo Whindersson, tipo, num vídeo que... O Whindersson Nunes, gente, era simplesmente, na época, o maior youtuber do Brasil. Tipo, não tinha como você ser, no caso, na época, sei lá, noiva do Whindersson Nunes e não ser uma pessoa conhecida, sabe? Tipo, pelo menos dentro de um nicho específico, mas ainda assim, bastante conhecida o suficiente, né? Assim, eu já sabia quem era a Luísa Sonza nessa época. Claro que se botasse ela na Praça da Sé, não ia causar nenhuma comoção, mas assim, já dava pra saber quem era, né? Enfim, eu também achei muito esquisito. Achei que uma escolha estranha de defesa, né? Sim. Eu acho que ou você nunca se pronuncia, ou você se pronuncia em todos os lugares. Eu acho que não faz muito sentido você se pronunciar de maneira seletiva, né? E é isso, acho que meio que esse é o documentário de Luísa Sonza que a gente sofreu pra assistir. Não é legal, não recomendo que você vá fazer isso, você vai passar raiva, porque ele é mal montado. A personagem principal desse documentário quer controlar a narrativa em todo momento, você entra praticamente na cabeça dela, e não é uma coisa muito legal de você estar acompanhando lá. Tem momentos que eu acho que ela faz muito sensacionalismo, a questão dos problemas de saúde dela. Sei lá, o momento dela no médico, fazendo exame, essas coisas. Talvez não precisava ser tão explícito as coisas. Eu, pelo menos, não gosto de ver muito essas coisas médicas. Mas, nossa, o documentário é muito ruinzinho. Eu acho que é aquele documentário extremamente chapa branca, né? Como eu disse, só gente falando bem dela. É um documentário que parece muito matéria do Fantástico. Se ele fosse da Globoplay, ele poderia 100% ser uma daquelas matérias do Fantástico que pegam um dia na vida do famoso, assim, sabe? Sim. Lembra quando tinha, tipo, meio repórter por um dia e a pessoa ficava, vamos ver hoje a Sandy gravando o doc, sei lá. Eu acho que até o documentário do Sandy Júnior, que possivelmente é o documentário mais chapa branca que eu já vi na minha vida. Inclusive, quando eu fiz a crítica do documentário da Xuxa, veio gente falar, mas o do Sandy Júnior. O do Sandy Júnior é a coisa mais chapa branca que já fizeram, gente. Eu em nenhum momento eu escondi isso. E aí, assim, acho que até ali você entra em polêmicas de maneira um pouco, pelo menos se fala de quando falavam que o Júnior era gay, assim, e ele fala disso, sabe? Um mínimo, assim, tipo, enfim, um mínimo do mínimo. Ali nem isso, ali tudo é extremamente controlado, você só tem gente falando bem da Luísa, me parece que sempre as mesmas pessoas também, isso me incomodou de maneira muito, sabe, sempre os mesmos... dela, aquelas 5 pessoas elogiando. Três amigos ali que, nossa, ela é maravilhosa e não sei o quê. E aí me dá uma impressão também ali naquela situação que, tipo, se alguém falasse mal dela ia levar uma bronca, sabe? Assim, que é uma galera que tá tão próxima dela que, tipo, não tem nem como, nem se eles quisessem, eles poderiam falar qualquer coisa. Enfim, eu saí desse documentário muito igual quando o Lobato entra naquela cena do clone que ele vai falar o poema em linha reta, que ele entra na empresa lá do Leãozinho e começa a gritar:
estão todos semideuses, onde será que a gente no mundo? Você fica meio assim, tipo, você fica meio gritando, onde será que a gente no mundo? Porque aquilo ali não é gente, é uma pessoa fabricada. Assim, eu não tenho ideia de quem seja a Luísa Sonza de verdade. Me dá muito desespero toda vez que eu vejo um documentário, uma entrevista, que eu não tenho ideia de quem seja a pessoa de verdade. Tipo assim, eu sei que aquilo ali é uma pessoa que ela quer me mostrar. Agora, quem é ela fora daquilo, eu não faço a mais vaga ideia. E assim, nada contra ela como enquanto carreira, sabe? Tipo, assim, eu acho que ela tem méritos também. O Doce 22, de fato, é um álbum bem feito, bem elaborado. Tem por que ela ter estourado com aquilo lá. Mas eu acho que hoje em dia é o que tem acontecido com várias cantoras. A persona de rede social e tal, extrapola o próprio trabalho, né? E aí fica complicado Sim. você conseguir separar uma coisa da outra, né? Visto que, enfim, a gente falou mais sobre a traição da Cuca do que do próprio álbum dela. Não, assim, ficou bem claro que ela tem talento como artista, a gente vê o processo de compor músicas, realmente há um talento ali. Só que, enfim, estragado pela parte... gerenciamento de imagem virtual, né? Tipo, vou brigar com haters, vou continuar, gente. Às vezes eu acho que, assim, a gente resolveria todos esses problemas tirando a senha do Twitter dessa galera ali por, tipo, 2 meses, sabe? Fala, não, você não vai pegar em mais nada, você vai ficar só sendo artista, depois você volta. Porque, pô, virou uma doideira na cabeça dessas meninas, uma loucura, assim. E no documentário ficou muito claro. E é nesse clima muito triste que a gente vai encerrando o vídeo, mas teremos vídeos mais alegres, porque vamos continuar com nossas retrospectivas, estão aí entrando no ar, vocês estão assistindo tudo direitinho. E você, para acompanhar esses outros vídeos, você tem que, claro, se inscrever no canal, seguir a gente nas redes sociais, estão aparecendo todas aqui embaixo, tanto as nossas pessoas quanto as do canal, porque lá a gente sempre avisa quando tá saindo vídeo novo. É isso, conta pra gente se você assistiu o Doc da Luísa, se você vai estar passando o Doc da Luísa e você só viu aqui com a gente, que eu acho que é o que muita gente vai fazer. E conta aí pra gente o que você achou disso. É isso, e até o próximo vídeo. Até mais, gente. Tchau. Tchau.